tanta coisa a se fazer, acolher corações, amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. São chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações, amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Boa noite, queridos amigos. Muito bom estarmos aqui juntos outra vez. Vamos aproveitar mais uma noite de estudo, trazido nas palestras da nossa querida Casa da Paz. Hoje nós temos, com muita alegria, nosso irmão André Matos. André é do Grupo Espírita Amor e Caridade, de Levi Gasparian, no Rio de Janeiro. Ele vai trazer para nós o tema São Chegados os Tempos. Faz parte do capítulo 18 do 5º livro da codificação, a Gênese. Então, vamos começar a nossa harmonização, trazendo uma mensagem de Emmanuel para nós, do livro Fonte Viva, que é a lição 169. Busquemos a eternidade. E antes, um versículo de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, nos diz o seguinte, Paulo: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo escreveu isso, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, é o versículo 16. E Emmanuel, segundo essa passagem de Paulo, nos transmite o seguinte: não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo, trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo,
E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da velhice, será como o sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura, onde estivermos. E assim, meus queridos, envolvido, como sempre, por essas mensagens de Emmanuel, convido vocês, vamos unir nossos pensamentos, levando ao nosso Mestre Jesus os nossos melhores sentimentos. Querido Mestre, grande exemplo de nossa caminhada, agradecemos, Senhor, de mais uma noite estarmos junto a Ti, envolvidos através dos estudos do Teu Evangelho, dos alertas, das orientações para a nossa caminhada. Agradecemos, Senhor, pela Tua luz que envolve este planeta com tanto amor. Que neste momento, Senhor, todos esses lares que estão irmanados, ligados, conectados agora, e os outros que mais adiante assistirão, que possam cada coração ser tocado com esse Teu amor divino. Obrigado, Senhor, por tantas oportunidades. Envolva para que as palavras do nosso irmão André venha direto aos nossos corações, ao nosso entendimento, que possamos realmente buscar o nosso melhor, entender a nossa jornada, entender o nosso propósito espiritual. Obrigado, Senhor, por mais esta noite. Obrigado por tudo que estamos recebendo. Envolva-nos com a Tua luz e que possamos sentir a Tua paz dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos, meus queridos, a mais um estudo desta noite. Vamos aproveitar. Um beijo no coração. Queridos irmãos, boa noite, que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Não só boa noite, mas deixamos também para aqueles que vão nos assistir em outro horário o nosso bom dia, o nosso boa tarde, mas principalmente o nosso desejo de muita paz. É com grande alegria que retornamos ao Centro Espírita Casa da Paz, estarmos juntos, apesar da distância, estudando a doutrina espírita. Deixo aqui um abraço dos companheiros do 22º Conselho Espírita de Unificação e da nossa pequena casa aqui em Comendador Levi Gasparian, o Grupo Espírita Amor e Caridade. No Velho Testamento e na história, temos várias narrativas em que Deus é apresentado realizando atos violentos contra a humanidade. Cidades aniquiladas, exércitos inimigos do povo escolhido foram destruídos. Crimes, castigos, sofrimento eterno, tudo como consequência da ira de Deus. Temos o dilúvio como exemplo. Deus se arrependeu de ter criado o ser humano e, desta forma, através do dilúvio, assassinou todos os homens, mulheres e crianças, deixando viver apenas Noé e sua família, por ter visto em Noé um homem bom. Mesmo que vejamos a história de Noé como um mito do repovoamento da terra, ele reafirma a ira de Deus para com os homens. Um outro exemplo, a Torre de Babel. Construída com a intenção de se ir a terra aos céus, imagem do esforço empreendido pelo homem para se aproximar de Deus, e ela foi destruída, pois foi vista por Deus como exemplo do orgulho do homem. Deus é cruel, invejoso, e ainda dificultando a comunicação entre os homens e entre os povos, faz surgir os diferentes idiomas, o que na prática separa as nações. Temos a saída do povo hebreu do Egito, livro do Êxodos. Uma sucessão de pragas num crescente de violência
e demonstração de força. Sistematicamente a mão de Deus vai se mostrando mais agressiva. Ele liberta o povo hebreu, mas o liberta para escravizar. As pragas se encerram com as mortes dos primogênitos dos homens e dos animais, menos os filhos dos escolhidos. Temos então aí um Deus assassino e que exprime a ideia de que em alguns casos é aceitável o assassinato de inocentes, crianças. Sodoma e Gomorra, cidades destruídas pelo julgamento e a ira de Deus. De acordo com a Bíblia, queridos irmãos e irmãs, as duas cidades teriam sido destruídas por ele com o fogo e o enxofre caídos do céu. As cidades e seus habitantes foram destruídos devido aos seus pecados e à prática de atos contrários à moral dos antigos israelitas, dentre os quais a tentativa de estupro de 2 anjos do Senhor. E o inferno? O inferno é a maior expressão da ira de Deus, porque Deus criou o inferno como lugar de sofrimento eterno. Mesmo que seja este um lugar onde, pelos nossos pensamentos e atos, eu me condeno, o pecado é a transcrição voluntária e consciente dos preceitos de uma religião. Mas o inferno é o lugar de um Deus que não perdoa, que não ama seus filhos, diferentemente do pai da parábola do filho pródigo. Sofinas, um dos livros proféticos do Velho Testamento, no seu capítulo 1, versículo 14 e 15, ele escreve: O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Mesmo que sejam mitos, histórias comprovadas ou não pela ciência, o que importa, meus irmãos e minhas irmãs, é a força da representação, da imagem de um Deus vingativo que percorre o tempo da história cristã na Terra. Entre todas as expressões da ira de Deus, a que percorreu toda a história humana e está presente com força atualmente é o Apocalipse, o dia do juízo final. Magali Cunha, que é jornalista e doutora em Ciências da Comunicação, também colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas, escreveu no livro Na Multidão dos Meus Pensamentos Dentro de Mim, Meditações para a Quarentena. Ela tem lá nesse livro, junto com outros autores, um texto em que ela assim descreve o Apocalipse. Nos últimos dias, a palavra Apocalipse conectada com a hashtag Fim do Mundo ganhou as mídias sociais. Isto foi estimulado pelo clima catastrófico em torno da pandemia global do coronavírus. A essa perspectiva se juntam as mensagens de alguns pregadores religiosos que fazem uma leitura terrorista do tempo que estamos vivendo. Da boca e do teclado deles saem afirmações como: a Covid é a maldição de Deus. Ela cumpre um propósito, é um recado de Deus. O coronavírus é um anjo da morte de Deus que veio para fazer justiça contra o comunismo, a liberação da homossexualidade e as sujeiras da TV e do cinema. E continua ela escrevendo: Deus está prestes a expurgar muitos pecados do planeta com este vírus. Ainda há tempo de arrependimento, afirmam os pregadores. Não é a primeira vez, diz a nossa irmã, e possivelmente não será a última, que a ideia de um Deus vingativo é relacionada ao Apocalipse, ao fim do mundo. O imaginário coletivo está povoado dessas ideias, e a cada catástrofe partilhada por mais de um continente,
ele é acionado. Nós tivemos num vídeo há pouco tempo nas redes sociais, onde um companheiro pastor de uma igreja evangélica, ele estava filmando lá aquele lugar onde tem, nossa, me fugiu agora o termo correto, mas onde nós temos os desfiles de escola de samba no Rio, Sambódromo, agora me veio o nome correto, Sambódromo. Então ele filmava o Sambódromo vazio durante o carnaval do ano passado, creio do ano passado, nós estávamos no início da pandemia e lá, logicamente, estava tudo vazio. E ele mostrava ali que o vírus, o Covid, era um exemplo da mão de Deus, da ira de Deus para com os homens, porque parece que no carnaval passado, uma determinada escola de samba, utilizando a imagem de Jesus no confronto com o diabo, parece ter colocado Jesus numa situação de inferioridade. Bom, não importa. O que importa é nós pensarmos que naquele momento em que o pastor está estabelecendo o Covid como a ira de Deus, nós ficamos pensando, e nós que não gostamos de carnaval, ou não assistimos os desfiles de carnaval, também estou pagando pelo suposto pecado dos outros? E os outros países, que nem comemoram essa data, que não tem esse tipo de manifestação popular? Como pode ser o Covid, então, uma manifestação da ira de Deus? Vou deixar uma pergunta para a meditação dos nossos irmãos e irmãs. Um Deus violento gerou uma religião violenta ou o contrário? Foi a religião violenta, representada por homens violentos, que gerou esta imagem de Deus, do Deus violento, colérico e vingativo? Busquem a sua resposta. O Apocalipse de João não apresenta uma ideia original. A ilustração das coisas do fim já era conhecida do povo do povo judeu. Nos livros proféticos do Velho Testamento, sempre que as ações humanas fossem ou se apresentassem em oposição às determinações de Deus, o povo deveria conhecer os 4 flagelos: fome, a peste, as guerras e o cativeiro. Amós, um dos profetas judeus no século 8 a.C., escreveu: Gemei, porque o dia de Yahvé está próximo. Ele vem como uma devastação, dia cruel de furor e de cólera ardente, para reduzir a terra em deserto e exterminar os pecadores. O que pensa a doutrina espírita sobre esse momento que nós estamos vivendo? São chegados os tempos? É uma pergunta? Uma afirmativa? Kardec, então, escreve na Gênesis, no capítulo 18, intitulado São Chegados os Tempos. Ele diz: São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para regeneração da humanidade. Então, queridos irmãos e irmãs, diferentemente de outras doutrinas cristãs, o Espiritismo, que entende Deus como Pai de justiça e amor, considerando entre as suas leis divinas a lei do progresso, não abraça a imagem de um Deus colérico, nem entende esse período como o tempo do fim do mundo, mas sim a intensificação do processo de mudança de um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Lembremos da questão 781 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Os espíritos afirmam de forma muito clara: não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. São nestes momentos, meus irmãos e irmãs, nesses momentos que estamos vivendo agora,
quando as ações humanas teimam em embaraçar a marcha natural do progresso, que é preciso que ocorram não castigos divinos, mas situações de correção de rumo, de educação das nossas consciências. Além do capítulo 18 do livro A Gênese, encontramos uma mensagem muito esclarecedora na segunda parte do Obras Póstumas, intitulada Regeneração da Humanidade. E logo no início, assim está escrito: precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se os tempos. Agora, dizemos, os tempos são chegados. Tudo o que está predito no Evangelho tem de cumprir-se neste momento, se cumpre, conforme o reconhecereis mais tarde. Esta mensagem, o que está escrito nas obras da codificação, que vieram à sociedade no final do século XIX, já afirmava que naquela época os tempos já haviam chegado. Isso nos permite entender que nós vivemos um processo. A mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração não vai ocorrer de uma hora para outra. Também não existe uma data limite para que, neste dia, o dia de hoje, será o último dia de provas e expiações. Amanhã, ao acordarmos, já estaremos no mundo de regeneração. Não é assim que ocorre. Nós vivemos um processo. E como um processo, nós teremos um mecanismo de passagem do tempo, onde, através das ações que são consequências da lei do progresso, consequência mesmo das nossas ações, da nossa liberdade de escolher como agir ou como pensar em todos os tempos, em todos os momentos, nós teremos um processo que paulatinamente vai nos levar a deixar de sermos um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E, principalmente, não haverá o fim do mundo, como se descreve e analisam muito no Apocalipse, como o fim da existência terrena, como o fim da criação divina. Santo Agostinho, em mensagem de 1862, que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, item 19, afirma: ele, o planeta Terra, chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudará para planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele a lei de Deus imperará. Vejam que Santo Agostinho fala em um dos seus períodos de transformação. Esse não é o primeiro e nem será o último. Estudemos, busquemos lá a escala de evolução dos mundos que Kardec estabelece para todos nós, que nós entenderemos. Já fomos um mundo primitivo, de mundo primitivo passamos ao mundo de provas e expiações, e estamos, como vemos agora, em pleno processo para o mundo de regeneração. No transcurso do desenvolvimento da doutrina espírita, adentrando-se o século XXI, diversas mensagens e obras de diferentes espíritos reafirmam os conceitos assinalados por Kardec na sua última obra da codificação. E é na Gênese, no capítulo 17, Sinais Precursores, no item 58, que Kardec afirma: é, pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas que o Cristo aludia ao dizer: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então quando o objetivo traçado com a Boa Nova, com a vinda do Cristo entre nós, chegar a todos na terra, nós teremos o fim do mundo? Não. Nós teremos o fim do mundo de provas e expiações e adentraremos ao mundo de regeneração. Então, meus irmãos e irmãs, é marca deste processo
a imperiosa necessidade de revermos, enquanto homens e mulheres inseridos no ambiente da relação social, nossas posturas éticas e morais. Na mensagem aqui citada, a regeneração da humanidade, também encontra-se escrito: não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis, e os que vô-los anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós entre os homens, aí é que os descobrireis. Não acrediteis, porém, no fim do mundo material. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. Todas as obras, então, que vieram após essa mensagem, que se encontra em obras póstumas, e mesmo do que encontramos na Gênesis, nos seus capítulos finais, vem tratando de nos indicar que não é o fim do mundo material, mas é a mudança desse mundo moral, dessa postura ética e moral que ainda vivemos hoje na nossa sociedade e que diverge muito dos ensinos do Evangelho de Jesus. Voltemos à questão 780 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os Espíritos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então basta olharmos o quanto avançamos na conquista nas conquistas frutos da ciência, do intelecto humano, em todas as áreas da relação humana, na medicina, na arte, na matemática, na construção, na formação de elementos que facilitam a nossa vida. Então avançamos e muito nesses últimos séculos. Mas o aspecto moral, o aspecto ético, não está seguindo imediatamente a nossa conquista intelectual. Na 780A ainda insiste Kardec: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Vejamos, meus irmãos, hoje não estamos juntos na sede desta querida casa espírita. Estamos em nossos lares e num determinado dia e horário escolhemos entrar numa rede social, utilizarmos da internet para assistirmos, para estarmos juntos com outros irmãos em outros lares no mesmo momento, estarmos estudando a doutrina espírita. Então esse é um aspecto muito positivo das redes sociais, da internet, que é uma conquista do intelecto humano. Mas, ao mesmo tempo, nós temos as redes sociais como expressão do negacionismo e das mentiras, com os fins mais espúrios possíveis. Isso é explicado, então, nessa questão 780A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Quando disponibilizamos, então, desta ferramenta para divulgar a doutrina espírita, para divulgar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, estamos utilizando do nosso livre-arbítrio para tornar mais compreensível a todos nós que estudamos o bem e o mal. O homem, como diz os Espíritos, desde então pode escolher. Nós podemos escolher. Podemos, nesse mesmo horário em que nós estaremos assistindo este encontro, outros companheiros estarão buscando outras relações no ambiente das redes sociais. E muitas delas expressando a mentira, o negacionismo, o desejo de ludibriar, de roubar,
de envolver pessoas nos sentimentos mais infelizes. E é o desenvolvimento do livre-arbítrio, como dizem os espíritos, que acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos nossos atos. Kardec, na Gênesis, também no capítulo 17, Sinais Precursores, nesse item 56, ele nos diz: há primeiramente a predição das calamidades e todo o gênero que assolarão e dizimarão a humanidade. As calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Meus irmãos, se nós tivéssemos buscado esse trechinho e ele tivesse surgido num livro que tenha sido publicado ontem, não seria mais atual. O que nós estamos vendo hoje nas calamidades que estão assolando a humanidade? A própria pandemia do Covid-19, que é uma entre tantas que nós já vivemos e que provavelmente nós iremos viver, é fruto da ganância humana. Nós sabemos o quanto aumentou a possibilidade de encontrarmos, de nos relacionarmos com um vírus como este, com os desmatamentos que tivemos por todo o planeta Terra. Quantas e quantas calamidades estão ocorrendo nesses últimos tempos? Nós tivemos enchentes na Alemanha, na China, que afetaram várias pessoas. Nós tivemos um calor nunca visto no extremo do Pacífico, do Canadá e no norte dos Estados Unidos. Nós tivemos florestas pegando fogo na Itália, na Turquia. Uma ilha na Grécia, onde viviam 1000 e poucas pessoas, todos tiveram que ser retirados, porque toda a ilha estava em chama devido ao calor. Esses dias agora ainda estão vivendo no interior de São Paulo nuvens de poeira, que são fruto da desertificação, do mau uso da terra e do desmatamento que a ganância e o egoísmo humano estão nos levando. O que é isso? É fruto da ira de Deus? Não. Como diz Kardec, muito claro, calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. É o retrato dos nossos dias. Vamos buscar algumas afirmativas de Kardec, que encontramos tanto no capítulo 17 como no capítulo 18, sugerindo aos nossos irmãos que depois não deixem de fazer a leitura desses capítulos e também dessa mensagem, Regeneração da Humanidade, que se encontra, como aqui afirmamos, na segunda parte do livro Obras Póstumas. Todas duas, tanto a Gênesis como essa mensagem, são extremamente esclarecedoras para que possamos entender esse período em que nós estamos vivendo. Mas Kardec, então, no capítulo 18, Sinais dos Tempos, no item 9, ele diz: mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Nós vivemos hoje lutas de ideias ferrenhas, opostas, onde poucos são aqueles que buscam o caminho do equilíbrio, o caminho do meio, tanto na área política, como na área religiosa, como na área econômica. Os homens vão se degladiando e essa postura de extremos tem nos levado, por exemplo, como aqui no Brasil, a quase 600 mil mortes pela Covid-19. É uma catástrofe, sim, uma imensa catástrofe, e que tem a sua origem nessa luta de ideias que, infelizmente, nós vivemos na atualidade. Também nesse capítulo 18 diz Kardec: mas uma mudança tão radical... Desculpa, estava repetindo. O próximo item que eu separei aqui do capítulo 17. Me desculpem, vamos seguindo. Ninguém o sabe quando sucederão tais coisas,
Ninguém o sabe, nem mesmo o Filho, senão o Pai. Nós encontramos isso em Mateus, no capítulo 13, versículo 32. E Kardec escreve: os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos. Atingimos os tempos anunciados. Kardec já escrevia isso, então, como nós falamos, no final do século XIX, mas o que nós estamos vendo hoje, meus irmãos? Nós temos visto representantes das igrejas cristãs apoiando pensamentos e atitudes totalmente contrários à Boa Nova. A preocupação ainda é apenas com o poder temporal, com o poder político, com o poder econômico, pouco se importando com a vida dos sofredores, com a mensagem equivocada que estão passando. Mesmo no movimento espírita, às vezes encontramos irmãos que valorizam as expressões da violência como estímulo ao uso da arma, ou as expressões de valorização do aborto, sem considerar as possibilidades inúmeras que temos de apoio e tratamento neste campo. Não são questões de abordagem para este nosso encontro, mas nós precisamos pensar que é inadmissível imagens, por exemplo, de pessoas dentro de uma igreja cristã fazendo sinal de arma. O Cristo foi a postura da antiviolência. E o que nós encontramos hoje, não apenas a violência física, mas a violência moral, a violência que fere o direito das pessoas de pensarem da forma como desejam. E esquecem que nós devemos sim ter liberdade de aceitar este ou aquele pensamento, mas que a vida em sociedade nos pede, antes de tudo, o respeito ao pensamento do outro, seguindo as normas de vida em sociedade, as normas éticas, as normas legais e, principalmente, as normas morais. Precisamos pensar em tudo isso com muito carinho. Também no capítulo 18. Dá-se então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral. É o que nós estamos vivendo. Mas que passa como um furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa do progresso. Então vejam que Kardec deixa muito claro que nós vamos passar um momento de transição com muitas dificuldades, sim, porque nós estamos sendo questionados em nossa forma de agir e de pensar contrária às leis de Deus. É um momento de correção, não de castigo, mas um momento de correção das nossas posturas, dos caminhos que nós temos escolhido enquanto seres que vivem na sociedade. Mas o que a doutrina espírita nos esclarece, que esse tempo também passará, que de acordo com a lei do progresso nós estaremos vivendo no momento à frente, no futuro não muito longe, vivendo então no mundo de regeneração, onde o amor vai sobrepujar o mal e a dor será muito menor do que a vivemos hoje. Kardec também, no capítulo 18, nos diz: quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões boas e más se exacerbam como entre vós. Além da revolução se produzir em toda a Terra, que é o que nós estamos encontrando agora, os efeitos que nós estamos vivendo estão ocorrendo por todo o mundo, também, logicamente, vai agitar o plano espiritual. Começou a chover agora, talvez vocês venham a ouvir o barulhinho e também de vez em quando o latido de um dos meus 8 cachorrinhos que nós temos aqui no sítio. Então, meus irmãos, nós precisamos também, como espíritas, entender que o que nós passamos é um momento de transição. E se agora que estamos encarnados, temos também a nossa parcela de necessidade de correção dos nossos rumos.
Se os nossos irmãos se lembrarem muito bem, não é de hoje que a temática no movimento espírita tem girado em reforma íntima, valorização da família, necessidade de vivenciarmos verdadeiramente a caridade, o amor ao próximo. Vejam que os espíritos já estavam nos preparando para aquilo que estaríamos precisando vivenciar nesses momentos. Então, nós espíritas precisamos, com certeza, pensarmos muito bem na responsabilidade que temos pelo conhecimento que o Espiritismo nos apresenta. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, que é um livro belíssimo, não é um livro para leitura apenas, mas é um livro para um estudo, e de preferência para um estudo em grupo, porque há muitas informações ali importantes para o entendimento desse momento que nós estamos vivendo, mas também algumas informações que precisam aguardar um pouco mais para afirmarmos como verdadeiras. Mas é uma obra belíssima. Logo no primeiro parágrafo, o autor espiritual descreve o ambiente da Terra que ele observa da colônia espiritual. Afirma então Manuel Filomeno de Miranda: da nossa comunidade, o planeta, se envolvia em volumosa cortina de sombras, a densar de fluidos sombrios. A densar de fluidos sombrios. Por quê desses fluidos sombrios? Eles são, como afirma o nosso irmão logo depois, resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes. Logo depois, em uma reunião com companheiros da espiritualidade que estariam se organizando para a vinda junto a nós no atendimento durante esse período, eles ouvem Antúlio, o governador daquela colônia espiritual onde se encontra Manuel Filomeno de Miranda. Ele afirma: o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. E eu me lembrei, meus irmãos, porque eles também citam, Manuel Filomeno também cita, que em setembro de 2019, quer dizer, um pouco antes de começarmos com a pandemia, eles ouviram também a trombeta. Lembra do Nosso Lar? O filme também trata disso. Quando próximo da Segunda Guerra Mundial, eles também ouviram a trombeta. Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro, ele já dizia: nós sentíamos que algo estava para vir, mas não sabíamos o que era. E aqui eu abro um parênteses. Mesmo os espíritos, no grau de evolução do Manuel Filomeno de Miranda, do Emmanuel, de tantos outros, não têm o conhecimento de tudo, de toda a verdade, de tudo que vem acontecer. Eles imaginavam, pelo grau de infelicidade e de desequilíbrio ético e moral que nós estamos vivendo, eles já imaginavam que algo poderia acontecer. E aí Antúlio afirma: o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. E nós tivemos uma trombeta tocando antes da Segunda Grande Guerra Mundial, e todos nós sabemos o que foi esse período de dor, de sofrimento, de prova e de expiação para a humanidade no século passado. E o Antúlio afirma que nós estamos nos encontrando no período mais difícil de crise espiritual dos últimos séculos. Meus irmãos, qual o atual estágio ético e moral da humanidade? Porque os amigos espirituais, não só Manuel Filomeno de Miranda, Antúlio, mas no capítulo 7 deste livro, Bezerra de Menezes também traça como motivo a pandemia como consequência do estágio ético-moral da humanidade. O nosso comportamento, o comportamento da humanidade que estamos vivendo agora, em alguns momentos, encontramos situações que repetem o que vivemos nas cruzadas, nas inquisições, a falta de caridade, a falta de amor com o próximo, as expressões extremas do egoísmo, da vaidade e do orgulho.
Então, os amigos espirituais são claros nessa obra e em outras anteriores em afirmar que são os nossos comportamentos éticos e imorais que definiram a crise espiritual que nós estamos vivendo. Porque não é um momento, como eu já disse aqui, de castigo, expressão da ira de Deus. Não. É um momento de correção. E a pergunta se faz: e nós, espíritas? Sábado retrasado, nós estivemos junto com companheiros do Grupo Espírita Fé e Esperança, da cidade próxima aqui de Três Rios, numa atividade junto com os companheiros da AME, Associação Médica Espírita, e de uma universidade que tem um curso de medicina na cidade. Nós fizemos um movimento, de prevenção ao suicídio, e pelo Grupo Espírita Fé e Esperança nós colocamos colocamos uma barraca de livro espírita. Já no encerrar da atividade, alguns companheiros já tinham ido, um grande amigo, Barreto, posso citar o nome, se chegou até nós, estávamos eu e Nilcélio, um outro companheiro, conversando, quando Barreto nos afirmou o seguinte: sabe que eu estou querendo desencarnar, porque nós já estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Se eu desencarnar agora, na próxima encarnação eu já retorno para o mundo de regeneração. Aí, brincando com Barreto, diz: Barreto, olha, eu ouvi dizer que na espiritualidade existem vários vários aeróbos, que estão levando os espíritos do nosso planeta para um outro orbe, na transmigração espiritual que já ocorreu com os companheiros de um planeta da constelação de Capela no passado da Terra e que vai ocorrer agora também como consequência natural da lei do progresso. Cuidado para você não entrar na fila do aeróbus errado. E aí ele rindo disse: não, é melhor continuar por aqui então. E aí nós perguntamos: e nós, espíritas? Nos lembramos do que o apóstolo Lucas afirma no capítulo 12, versículo 48. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque, meus irmãos, diferentemente de companheiros de outras agremiações cristãs, nós temos pleno conhecimento do que está ocorrendo. Nós sabemos que não é o fim do mundo, mas que é um momento de correção. É um momento de necessidade de acelerar a marcha do progresso da humanidade. Como está lá na questão 783, quando Kardec pergunta: segue sempre marcha progressiva e lento aperfeiçoamento da humanidade? E os espíritos respondem: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, quando deveras, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. É o tempo da correção. É o tempo da educação das nossas consciências. Porque, meus irmãos, já são mais de 2000 anos que nós estamos ouvindo sobre a Boa Nova. São mais de 2000 anos em que a palavra do Cristo, de uma forma ou de outra, já está presente em nossas consciências, e muito pouco do comportamento indicado na Boa Nova nós experimentamos hoje na nossa sociedade. Por isso, como está na questão 783, nós vivemos esse tempo de um abalo físico, mas muito mais de um abalo moral que tem como objetivo transformar as nossas consciências. E a questão 785 deixa muito claro qual o maior obstáculo ao progresso: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Cabe a nós, espíritas, agradecermos a Deus a oportunidade de, nesta encarnação, recebermos a doutrina como roteiro de nossas vidas e buscarmos estudar cada vez mais, para que não venhamos cometer os equívocos que, infelizmente, muitos ainda, nesse momento, estão cometendo. Encerro nossas reflexões citando novamente a Magali Cunha, no livro Na Multidão dos Meus Pensamentos Dentro de Mim,
Meditações para a Quarentena. Aliás, é um livro que foi publicado ano passado e que está disponível gratuitamente para ser baixado na internet em forma de PDF. São companheiros evangélicos, católicos, que escrevem alguns textos muito interessantes. Então, eu encerro com o que comenta Magali Cunha sobre o Apocalipse. Há muita coisa difícil de compreender no Apocalipse, pois a carta foi escrita de forma enigmática, com palavras e símbolos que só os cristãos poderiam decifrar, pois diziam respeito à situação de perseguição em que se encontrava. Assim, ela pôde ser enviada da prisão. João, enviou Apocalipse da prisão. Para se entender hoje tantas imagens, números, símbolos, só mesmo conhecendo a memória da caminhada do povo de Deus no Antigo Testamento e mergulhando na realidade vivida por aquelas pessoas naquele momento e lugar, muito diferente da nossa. O Apocalipse, portanto, não é e nem nunca foi uma previsão de acontecimentos do nosso futuro. Tanto é que o fim do mundo já foi muitas vezes previsto com base nele e não aconteceu. Porém, é uma mensagem de ânimo para os cristãos, que estavam sofrendo muito naquele tempo e lugar e precisavam de esperança do que o sofrimento iria terminar logo. Não tenham medo, é a expressão recorrente em todo o livro. De qualquer forma, as palavras do Apocalipse para aquelas pessoas servem para nós. Quando a carta foi escrita, muita gente desistia de manter sua fé por causa do sofrimento, com medo dos romanos ou porque pensava que as dificuldades não tinham solução. O texto serve, portanto, para encorajar a resistirmos diante das mazelas experimentadas hoje. Serve também para alertar sobre o anticristo, aquele que engana os cristãos como se fosse o Cristo, ensinando e praticando valores contrários a ele, com base no egoísmo, na violência, na falta de amor e misericórdia em apoio ao império. E a figura do anticristo, meus irmãos, comento agora, não está na presença de um único homem, mas está na presença daqueles que, se dizendo cristãos, estão ensinando e praticando valores contrários a ele. O Apocalipse, termina ela, diz que mesmo no sofrimento é preciso ficar firmes, não se deixar dominar pelo medo, que paralisa e fragiliza, pois a justiça vai ser realizada e a paz será plena, nosso mundo de regeneração. Para isso, é preciso tirar o véu que não permite enxergar o presente, livrar-se de todo o engano que esconde a realidade. Véu esse, meus irmãos, que a doutrina espírita retira, nos permitindo enxergar esse momento em toda a sua realidade. Isso significa, continuamos, ver o coronavírus como desafio à saúde pública e a políticas econômicas mais justas e inclusivas. Representa tirar o véu que esconde a destruição do meio ambiente pelos impérios de hoje e desenvolver mais cuidado com ele. Implica identificar os anticristos que usam a fé para manter sistemas que geram morte, especialmente daqueles que os impérios excluem por classe, raça, gênero e etnia. Isto é, revelação do presente, para alimentar o futuro com muita esperança de dias melhores. E nós, meus irmãos espíritas, com toda essa possibilidade que a doutrina espírita há muito tempo nos permite e nos apresenta para a compreensão da realidade de hoje, e mais do que isso, para a compreensão do nosso futuro, da vida após a morte, mostrando-nos que o fim do mundo não existe, que não seremos nós levados a um tempo final, mas que principalmente estaremos continuando a seguir a nossa evolução espiritual, se nos adaptarmos à nova morada, se nos tornarmos sujeitos capazes de viver no mundo de regeneração, continuaremos no planeta Terra. Mas se não, a evolução se fará em outro mundo, porque há muitas moradas na casa do meu Pai.
mas o importante é começarmos a entender. São chegados os tempos e cabe a cada um de nós buscarmos no Evangelho de Jesus as ações mais éticas e morais, aquelas que farão com que a nossa consciência se equilibre sempre com as leis de Deus. Muito obrigado, que haja paz, muita paz em nossos corações. E assim, agradecidos por este estudo tão importante, mostrando para todos nós o desenrolar, o desenvolver da nossa caminhada espiritual. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais esta noite de aprendizado. Senhor Jesus, Mestre de amor, nosso médico das almas. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebemos nesta noite. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebemos a cada renovar do dia. Agradecidos estamos, Senhor, de estarmos reencarnados neste momento, aproveitando a nossa melhora espiritual, entendermos o que significa ser um homem novo, deixando o homem velho para trás. Que possamos realmente firmes, Senhor, cada vez mais buscarmos Teus exemplos, buscarmos Tuas palavras, trazendo para a prática de nossas vidas. Obrigado, querido Mestre. Mais uma vez te pedimos, fortaleça toda essa humanidade, Senhor. Fortaleça cada coração, inclusive os irmãos que ainda se encontram com os corações tão endurecidos, que eles possam serem tocados, sentir a Tua presença, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu carinho de irmão maior, que sempre envolve a cada irmão, a cada situação. E assim, Senhor, te agradecemos por esta noite e te pedimos que a Tua luz, o Teu amor esteja sempre junto conosco, dia a dia, em toda a nossa jornada. Que assim seja, Mestre. Que tenhamos uma noite de muita paz. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus queridos, hoje estamos nos despedindo, mas terça-feira que vem estaremos novamente juntos a mais um estudo, a mais uma reflexão de nossa querida Casa da Paz. Um grande beijo no coração de todos. Uma boa noite.